Que alegria podermos retomar mais um capítulo do Sexo e Destino, esta obra maravilhosa do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira. A primeira parte coube a Valdo Vieira, a segunda parte a Chico Xavier. Nós estamos então nessa segunda parte, já passamos da metade da segunda parte. Estamos hoje começando o capítulo 8º. O capítulo 7º foi muito emocionante. Ele foi muito tocante porque ele se refere a todas as nossas transformações. Aquilo que nós reconhecemos, os erros cometidos, as perspectivas novas, a esperança de corrigir nossos atos e também a oração dos espíritos elevados em nosso favor. Nenhum deles nos condena, como nós vimos na oração do irmão Félix. Todos são espíritos amorosos que querem retirar do lodaçal as almas, ao invés de ficarem indagando por que caímos nele, por que estamos lá, quanto tempo faz que nós já nos acomodamos a estar lá. Não, eles querem tirar a gente dali. E para isso esquecem o erro, esquecem o mal e vão em busca de erguer os caídos. Isso é muito lindo, tanto os que foram vítimas quanto os que foram os responsáveis pela queda. Agora nós vamos para o capítulo 8º. Na sequência, depois de termos escutado a oração junto da nossa irmãzinha, que está em processo de desencarnação, agora nós vamos ver o que acontece com o Cláudio, né? Na sequência, depois de todo o evento da despedida no hospital, junto da filha querida. Pegue lá o seu livro, já pegue as suas anotações, para que a gente possa dar sequência. Vamos lá? Satisfazendo, diz André Luiz, né? Satisfazendo as recomendações de Félix, que nos esperava a cooperação junto de Cláudio e de Marina, nós fomos até a casa deles, no Flamengo, junto do amigo que a tristeza, a consternação abatia. Entregue a si mesmo, sem qualquer consolação humana, Cláudio Nogueira refletiu e compreendeu. Havia lido bastante, conversara o suficiente com Agostinho e Salomão. Não lhe cabia negar-se à verdade, fugir dela. Recolhera a fé pela misericórdia da bondade divina. Entretanto, a divina justiça não poderia poupá-lo da solidão que ele mesmo plantara. A bondade dava consolo, mas a justiça não impediria que ele colhesse os frutos amargos de não ter semeado boas coisas. Veja só que interessante a reflexão que André Luiz nos coloca. Muitas vezes estamos doentes e vamos pedir a ajuda dos espíritos. Os espíritos nos amparam nas cirurgias espirituais, nos passes magnéticos, nos dão forças, mas eles muitas vezes não podem nos tirar da consequência de nossos atos. Então, o tumor hepático, a gastrite ou a úlcera, ou o problema pulmonar, é efeito. E você vai ter que conviver com isso, porque foi sua escolha. É a mesma coisa que aqui estamos vendo. Cláudio começa a pensar a bondade divina, como nós vimos no texto. Ali havia muito conhecimento, ele havia recolhido a fé das obras que ele havia lido, nas conversas que ele teve com o Salomão, com o Agostinho. A bondade de Deus lhe deu o amparo da fé. Mas a justiça divina não impediria que ele tivesse que colher a solidão que ele mesmo havia plantado. O seu coração se enchia de saudades da filha que o túmulo escondera, Marita. Aqueles 15 dias de hospital os havia unido em espírito para sempre. Ao lado de Marita, ele obtivera a luz da renovação. Doía-lhe pensar que não mais experimentaria o conforto
de carregá-la, sustentá-la e socorrê-la. Abatido, sentou-se e chorou. A noite avançava e Márcia, a sua esposa, não aparecia. Ele, então, telefonou discretamente para os vizinhos de Dona Justa, aquela funcionária da casa. A servidora, que foi chamada pelos vizinhos, por gentileza, veio atender o telefone. Informou-se, então, da desencarnação de Marita. Cláudio falou para ela. E então ela lamentou não haver conseguido a notícia antes, com o tempo necessário para ir ao funeral. Dona Justa esclareceu que a madama, a Dona Márcia, havia subido a Petrópolis. Subido quer dizer a uma serra. Então, no Rio de Janeiro é o nível do mar. Para ir a Petrópolis tem que subir a serra. Sem dizer quando é que voltaria. Dona Márcia havia alegado cansaço depois da internação de Marina para tratamento e avisara a Dona Justa de que pretendia passar alguns dias na serra ganhando forças. Ela, a funcionária da casa, Dona Justa, segundo o que havia combinado com Dona Márcia, compareceria pela manhã no apartamento e folgaria à tarde. Cláudio Nogueira, então, ao telefone, perguntou pelo estabelecimento onde a filha estava doente, onde o hospital de tratamento mental havia acolhido Marina, a outra. Onde a senhora sabe, Dona Justa, onde que Marina está internada? No entanto, a servidora respondeu com sinceridade que não sabia. Dona Márcia não havia lhe fornecido informações. Aliás, ela, Dona Justa, pedia licença para informar ao senhor Cláudio, sem a menor intenção de afligi-lo, de que ela, Dona Justa, estava julgando que a Dona Márcia, sua patroa, estava esgotada. Parecia nervosa, doente. Cláudio agradeceu e pegou a lista telefônica. Infrutíferamente, sem conseguir os seus objetivos, ele pediu ligação para a conhecida casa de repouso em Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa, no Rio. E foi procurando pelo telefone, na lista telefônica, até que na sexta pesquisa, ele encontrou o que estava buscando. Uma enfermeira prestimosa, com quem Dona Márcia deixara endereço, respondeu de uma casa de saúde localizada no Botafogo, bairro do Botafogo, notificando que Marina estava aí hospedada. As visitas, no entanto, mesmo para os familiares, estavam proibidas. Marina andava em crise e estava sob a atenção dos médicos. Mesmo ele, na condição de pai, ele precisava ter a gentileza de ouvir a administração antes de procurar pessoalmente encontrar-se com a filha. Cláudio, então, pôs-se a pensar ali na poltrona em que estava sentado. Agora restava a casa dos Torres. Gilberto, com certeza, poderia informá-lo, elucidá-lo, esclarecê-lo. Entretanto, a figura do rapaz mostrava-se à sua imaginação como a de um bisturi que lhe retalhasse, que lhe cortasse uma chaga mental. Rememorava a entrevista que os dois tiveram lá no Lido, ou no Lido, uma casa de almoços, em que havia ele, Cláudio, enganado a boa-fé de Gilberto. E ele se envergonhava de ter feito aquilo. Meditou, e aí você vê de novo o fruto da semente amarga plantada. Ele havia enganado o rapaz para conseguir ficar na pensão da Crescina e estuprar a moça.
Agora, ele precisava de informação. E ele então precisava falar com o mesmo moço que ele havia ludibriado. É a colheita amarga. Às vezes você se indispõe com o vizinho, você bate a porta na cara dele, você o ofende e acha que nunca vai precisar dele. Até que um dia você cai na sua casa, quebra a perna, fica lá no chão, grita, ninguém escuta, a não ser o vizinho. E o vizinho vai lá, bate na porta, arrebenta a porta, chama a ambulância e é ele que vai salvar você. Ou é você que tem que telefonar para o vizinho, porque você não tem telefone de mais ninguém a não ser dele que está ali perto. Então é estranho, né? É educativo. Mas continua o texto nos dizendo, então ele pensou e examinou a si mesmo sem compaixão para consigo próprio. Sem aquela coitado de mim, eu acho que eu não vou fazer isso, coitadinho, você fez aquele negócio feio. Não, eu vou enfrentar. E acabou concluindo que se ele quisesse realmente apresentar uma personalidade nova, não lhe cabia isentar-se, nem fugir das consequências que as faltas passadas lhe impunham. Agora você vai ter que enfrentar. Com o raciocínio bem sólido, seguro, ele não vacilou mais. Recorreu ao telefone com a escassa esperança de ouvir o rapaz, já que o horário mostrava mais de 9 da noite. Porém, quem atendeu o telefone foi o próprio Gilberto. Apesar de acanhado, Cláudio expressou a ele o pesar pelo falecimento da sua mãezinha, ao mesmo tempo que comunicava a Gilberto a morte de Marita. Quando estavam conversando, Cláudio pareceu entender que Gilberto estava deprimido, estava torturado. O filho de Nemésio, o próprio Gilberto, confessava-lhe desconhecer não só o tamanho do acidente, mas também o falecimento de Marita. Por certo que pelas provações da família, com a lenta agonia de Dona Beatriz, a sua mãe, e com a doença de Marina, que logo veio a seguir, não tivesse Dona Márcia e a filha encontrado ocasião para referir-lhe a gravidade das ocorrências. Nem Marina, nem Dona Márcia, por causa da confusão da morte da mãe dele, do Gilberto, não tiveram tempo de contar sobre o estado de Marita. Gilberto, então, lastimava aquele acontecimento e enviava seus votos de pesar. Havia prezado sempre em Marita uma irmã do coração. Consultado por Nogueira, que estava conversando com ele, Nogueira é o Cláudio, né? Ele, Gilberto, explicou que Marina fora acometida por acessos de fúria. O médico de confiança havia admitido que ela estava com uma demência precoce. Tinha perdido o juízo, mas desistira da assistência. O próprio médico da família. Ele aconselhara que o caso de Marina tinha que ser entregue aos psiquiatras. O diálogo prosseguiu e, antecipando justificativas, Gilberto anunciou haver assumido novas decisões nos últimos dias. Quando os dois haviam se encontrado em Copacabana, estava decidido sim a casar-se mais cedo, desposar Marina e recolher-se à tranquilidade do lar. Porém, apreensivo ao ver a moça doente como ela estava, o pai, Nemésio, o pai de Gilberto, embora reconhecido aos serviços que a jovem lhe havia prestado, justamente na época da doença de Dona Beatriz, e também, os serviços sexuais que a moça lhe havia prestado, ele não diz isso, mas a gente subentende, o pai havia impulsionado o filho a uma mudança de rumo. Obviamente, o Nemésio Torres não iria dizer ao filho que ele também tinha relação sexual com a Marina. Porém, o genitor achava
estando Marina ausente, em estado de restauração, que era preciso ser franco com Gilberto. Ele não aprovaria o casamento, não considerava Marina suficientemente habilitada para as responsabilidades do matrimônio. Além disso, havia falado ao Gilberto de certas coisas, mas sem dizer o que era. E o aconselhara a sair do Rio de Janeiro. Aí a astúcia, do velho. O velho já havia visto Gilberto nos braços de Marina. Marina era sua amante com quem ele queria se casar assim que a esposa legítima morresse. Então agora que as coisas estavam assim, ele precisava afastar o filho. Então a Marina está no lelé da cuca, está lá no hospício. Então é melhor, Gilberto, vai embora, vou te mandar lá para o sul e você vai ficar numa outra cidade trabalhando e aí eu fico com o terreno livre para voltar a ficar com a moça. E o pai, então, o aconselhara a sair do Rio de Janeiro. Iria sustentá-lo em uma outra cidade onde ele pudesse recomeçar os seus estudos interrompidos. Porém, ele, Gilberto, compreendia a vida de outro modo. Tudo isso Gilberto está conversando com o Cláudio, o pai da Marina. E, diante das imposições do pai, ele, Gilberto, se sentia acabrunhado, humilhado, vencido. Ele ficava inseguro. O rapaz era apaixonado pela moça, a moça, na verdade, não era lá muito direita do ponto de vista da certeza com quem quer ficar, gostava do rapaz, mas andava com o velho. O velho sabia disso, só que não contava para o filho. Agora o velho forçava o filho a tomar outra decisão, dizendo que havia certas coisas em Marina que não seriam adequadas para uma mulher, uma esposa. Então ele agora está falando com o futuro sogro, o ex-sogro, o pai da Marina, que talvez ele não pudesse se consorciar com ela. Está agora confuso. Ele ama a moça, mas o pai quer que ele vá embora. E naturalmente o pai tem algumas razões, porque primeiro a moça perdeu o juízo. O pai vai dizer, você vai querer casar com uma doida? E depois tem certas coisas, que não disse o quê. Aí ao telefone, Cláudio aceitou as alegações com humildade e disse que ele ainda era muito jovem, que ele não deveria opor contradita aos conselhos de Nemésio Torres, o seu pai, e sim continuar pensando, de vez que casamento em qualquer pessoa precisa ser de liberdade, de consciência limpa, não é por um ajuste qualquer, por pressão ou não. Cláudio, então, conversou com ele de forma tão sensata, com tão confortadoras observações que ele formulou, pacificando-lhe o íntimo e clareando-lhe a compreensão para o trato com o próprio pai, que Gilberto se modificou perante aquela brandura inesperada. Gilberto, conversando com o Cláudio Nogueira, estava supondo que estava ouvindo outro Nogueira, mais velho, mais amigo. Emocionado agora ao telefone, agradeceu e chegou a pedir a Cláudio que não o abandonasse. Ele se sentia sozinho agora. O pai, Nemésio, era bom, generoso, mas era homem de negócios, cabeça cheia. Sentia ele, Gilberto, necessidade de alguém que o inspirasse, que lhe estendesse as mãos. Gostaria muito de encontrar Cláudio, ouvi-lo mais vezes. Ao dizer isso, Gilberto percebeu que Cláudio lhe falava em tom de lágrimas, agradecendo-lhe a consideração, o apreço. Esse diálogo, como que inspirava confiança nova naquele homem com quem ele se entendera dias antes, mas de um modo imperfeito, quando eles trataram aquela conversação para que o Cláudio fosse ao encontro no lugar do Gilberto. Agora não. Parecia que antes era um tipo de conversa, mas agora era um tipo transparente. Nogueira, então, submisso, perguntou sobre Márcia.
Provavelmente que em se afastando para Petrópolis, Márcia talvez lhe houvesse deixado um telefone para contato. Gilberto confirmou isso. Disse que Dona Márcia, ao viajar, pedira a ele, Gilberto, que cuidasse de Marina. Que se a menina piorasse, que fizesse o favor de chamá-la ao telefone imediatamente. E ao expressar-lhe semelhante recomendação, declarara que lhe passava a incumbência, e não ao marido, ao Cláudio, porque ela sabia que ele estava ocupado no hospital com os dias finais de Marita, a filha que estava atropelada. Então, Gilberto lhe passa o telefone onde Márcia estaria. Cláudio agradece o diálogo novo que eles tiveram e recoloca o telefone no gancho. Feito isso, ele começa a meditar a respeito. Pelo tom da conversa, o rapaz havia se modificado totalmente. Em tudo aquilo que ele expusera, media as frases. Cerimonioso, ou seja, formal, desencantado. E que teria desejado dizer com aquelas duas palavras certas coisas. Que será, hein? O Gilberto falou que o pai lhe havia dito que sobre Marina pesavam certas coisas. O rapaz estava intrigado e Gilberto, que disse isso, demonstrava que parecia que haviam coisas não declaradas. Cláudio, mais experiente, sabia captar essas noções, essas nuances. Continua então. Ele, Cláudio, sentia-se renovado. Entretanto, a experiência que ele havia tido no passado, com todas estas situações difíceis, constituía para ele um fundo de uma grande transformação. Ele não ignorava, porque ele já havia visto a menina, a filha dele, Marina, com o velho, ele não ignorava que a filha se arriscava à dualidade perigosa, na aventura afetiva. Convencia-se de que algo de muito grave teria ocorrido. Ele, Cláudio, era bastante maduro para não desconfiar de que pai ou filho tivessem apanhado algum flagrante desagradável. Ou o pai havia visto a filha com o filho dele, Marina com Gilberto, ou Marina tivesse tido alguma situação desagradável. Cláudio, então, havia deduzido que a jovem Marina havia ficado abalada, caindo em abatimento, como quem acha nisso a fuga de si mesmo. Pensou nela e se compadeceu do seu estado. Afinal, não se fizera crente, não se fizera alguém com fé, justamente para censurar os outros. Sonhava, aspirava, desejava compreender, desejava servir. Sabia agora que a obsessão provocava tragédias. E ele mesmo, que nunca ajudara a filha na edificação da vida íntima, ele não podia se queixar. Como ele poderia censurar Marina, que estava entre o velho e o filho, o jovem, se ele próprio, Cláudio, já tivera uma vida promíscua? Pensou, e depois das 10 horas da noite, telefonou para a esposa. Dona Márcia respondeu. Quando ele foi perguntando as coisas, ela comunicou estar descansando junto de pessoas amigas. Quando o Cláudio lhe disse que Marita havia morrido, ela, Dona Márcia, confessou-se aliviada. Não desejava ver a filha adotiva sobrevivendo ao desastre, deformada como havia visto o corpo dela no hospital. Alinhou comentários desairosos, deselegantes, fez gozação. Pelo tom de voz com que se manifestava, o esposo
percebeu que Dona Márcia estava num dos dias mais infelizes. Sarcasmo em cada sílaba, irritação à mostra. Cláudio, diferente do que ele fazia antes, né? Apequenou-se e rogou desculpas. Não desejava interromper a excursão que Dona Márcia estava fazendo para repousar. Não conseguia, porém, sossegar-se quanto à filha que estava doente. Se fosse possível, pediu a Dona Márcia que ela ensinasse a ele, o pai, o melhor caminho de visitar a filha com urgência. Ele então lhe pedia o nome dos médicos amigos. Esperava colher a opinião deles. Cláudio falava com a sua esposa de uma forma tão mansa pelo telefone que a interlocutora, Márcia, mudou de jeito. Olha só como André Luiz fala interessante. A palavra dele deslizava tão mansamente no fio que a interlocutora mudou de jeito. A palavra deslizava tão mansamente no fio. Está dizendo, ele estava falando de forma tão doce, tão suave, tão calma, que a outra que estava do outro lado mudou de jeito. O que ela fez? Amaciou-se. Porque você já notou, as pessoas, na verdade, elas não são ativas, elas são reativas. Se alguém grita, a resposta vem gritada. Se alguém fala baixo, a resposta vem também no mesmo tom. Se alguém ironiza, a outra parte responde com outra ironia. Porque as pessoas, ao invés de entenderem as dificuldades de quem está falando, a falta de preparo, a perturbação, a doença mental, seja lá o que for, elas querem igualar o mesmo tom e fazer a mesma coisa, reagindo. Isso é uma forma de controlar os outros. Quando você quer controlar uma pessoa, você faz ela dizer no tom que você quer, você a provoca. E ela quer mostrar que ela é importante, ela vai querer gritar mais do que você. Então, isso também é uma forma de você contornar problemas, pessoas muito nervosas, que geralmente quando começam a gritar e você responde gritado, só vai piorar a situação. Se você responder com calma, com um tom de voz adequado, a outra parte imediatamente se sente numa situação desfavorável e então ela também abaixa o tom. E é o que ele está dizendo aqui. Quando a palavra dele deslizou tão mansamente no fio que isso produziu uma reação positiva na mulher. Márcia amaciou-se, olha só, ela ficou mais macia, menos aspenta. Então ela informou que ela precisava de mais informações com amigas a respeito do médico. Cláudio aguardasse um minutinho no telefone. Então, alguns instantes depois, ela voltou, informando que ela viria ao Rio de Janeiro na manhã seguinte, a fim de conversarem. Ela tinha certos assuntos para tratar com ele, mas preferia falar-lhe de boca a boca. Que ele a esperasse no apartamento do Flamengo. Chegaria cedo, de automóvel, apenas com o objetivo de vê-lo, e retornaria imediatamente ao Hotel Serrano em que repousava. Efetivamente, do dia seguinte, antes das 9 da manhã, logo após entender-se com Dona Justa em matérias caseiras, o bancário se viu defrontado pela esposa. Chegou a Dona Márcia. Olha só, chegou a dona da casa. E ele, André Luiz, descreve que Dona Márcia parecia regressar de outro país. Enfeitada, sorridente, os cabelos com um penteado excêntrico realçavam a sua graça, remoçando-a por completo. A sua maquiagem, com o rosto tão bem cuidado,
se harmonizava com o vestido novo que ela estava usando. O porte, a estatura, se lhe erguia nos sapatos de salto alto, com a esbelteza da cegonha jovem, quando caminha descuidada em campo livre. Parecia uma cegonha, andando com salto alto. Exibia cores, desfilava perfumes. Era uma loja de shopping ambulante. Isso fui eu que inventei, tá? Não tem nada do André Luiz aí. Eu que inventei. É o André Luiz que está inventando na boca do André Luiz. Era uma loja de shopping ambulante, toda empiriquitada, toda arrumadinha, toda cheia de combinações. Vaidade. Vaidade, sem notar que vai-idade. Já era mais passada, né? Mas o que importa isso? Vaidade e chega a vaidade. Então ela exibia cores, penteados, salto alto, toda perfumada. André Luiz, porém, diz o seguinte, olha: a flor humana em que ela se transformara não escondia, porém, para nós, os espíritos, as larvas que a corroíam. As larvas por dentro como espírito. Ela era uma pessoa extremamente desagradável. Os espíritos viam o seu estado. Continua André contando que Dona Márcia jazia assessorada por pequena corte de vampirizadores desencarnados que lhe alteravam a cabeça. Muitos espíritos que se afinizavam com ela, que infundiam nela ideias e comportamentos. Mesmo à nossa frente, que nos acostumáramos a identificá-la como uma matrona difícil, porém ajustada ao lugar que as conveniências lhe indicavam, ela agora, mesmo para nós, ela agora parecia quase irreconhecível. A sua voz se tornara metalizada, o olhar se fizera mais frio. Assim que entrou, cumprimentou o marido e Dona Justa com trejeitos de protetora complacente. Nogueira se assustou. Não compreendia. Padeciam na casa a dor de uma filha que acabara de morrer e a outra estava no hospício. Por outro lado, Dona Márcia, pelo telefone, anunciara-se esfalfada, fatigada, desgastada. E aí, então, ele pergunta, como se ela está assim, com essa situação de canseira, de desgaste? Ela se apresentava agora a uma excursão desse tipo tão festivamente. Parecia que ia para o carnaval. Imediatamente, ele se lembrou de Gilberto, preocupado com aquela expressão, certas coisas. E a própria esposa, ao telefone, prometendo-lhe falar sobre certos assuntos. E agora, apreensivo, curioso, ele se perguntava que assuntos, que ocorrências ocultas estavam ainda impedidas ao seu coração, que ele ainda não sabia. Bem, a recém-chegada sentou-se, cruzando as pernas, com a desenvoltura juvenil. E sem mais aquela, referiu-se que estava com pressa. Então Nogueira, o Cláudio, perguntou por Marina. Dona Márcia, evidentemente interessada em outros problemas, resumiu quanto pôde a história da enfermidade. Porque de verdade, veja só, Dona Márcia quis ir ao Rio de Janeiro, deixando Petrópolis, para conversar com o marido, pouco se lixando com a filha. A filha foi uma desculpa, que aparentemente seria nobre,
dela vir ao Rio de Janeiro para se inteirar e para contar ao marido o que a outra filha estava passando. Mas não. Como toda pessoa é egoísta, e aqui é importante a gente lembrar disso, toda pessoa egoísta está pensando nela, não nos outros. É como aquela pessoa que você começa a contar, ela pergunta, oi, como vai você? E você fala assim, eu passei tão mal, uma dor no estômago a semana passada, e a pessoa fala assim, eu também já tive dor no estômago, é terrível, eu passei por uma úlcera, eu tive que operar, me levaram de ambulância, nossa, você não sabe como é difícil. A pessoa capta para ela rouba o assunto, ela perguntou a você, não querendo saber de você. E quando você conta alguma situação ruim, seja de saúde, seja de problema afetivo, problema material, ela não quer ouvir você, ela quer contar dela. Ela quer dizer o que ela sentiu, como ela foi, como ela resolveu. Porque ela é mais doente do que você. É a doença física aliada à doença mental da egolatria. O egoísta gosta de falar de si. Então, o que Márcia está fazendo não é vir começar a conversar com o pai sobre a filha. Ela quer, eu tô com pressa, tenho que voltar para o meu descanso. Você acha que uma mulher empiriquitada desse jeito tá com ares de que tá desgastada? Não veio com o cabelo destroçado, com olheira, não veio com chinelinho de dedo, não veio com um vestido de dia a dia, não, veio, empiriquitada, blush, passou base, pintura, a roupa combinando, sapato de salto alto, perfume, estilo. Que desgaste é esse, né? Cláudio está preocupado, está só olhando. Quando então ele perguntou da filha, a filha tem um filho, ela está lá. Aí ela resume rapidamente, porque o interesse dela não é falar da filha, é falar dela. Vamos ver aí no texto, vamos lá. Ela, evidentemente interessada em outros problemas, sintetizou, resumiu, quanto pôde, a história da enfermidade, indicou o psiquiatra que respondia pelo caso, mencionou o conforto de que a filha se rodeava na casa de saúde e exaltou a generosidade do senhor Torres, o Nemésio, que não calculava sacrifícios para que lhe abundasse assistência. Comentou largamente a nobreza do viúvo de Dona Beatriz, o Nemésio, cuja grandeza de alma apenas agora, dizia ela entusiasmada, ela começava a conhecer. Que homem generoso, que homem bonzinho, que homem atencioso. E finalmente, propôs um ajuste de providências pelas quais se transferisse a menina para um sanatório em São Paulo, onde ela estagiaria no tratamento devido por alguns meses. Seria suficiente que ele, Cláudio, concordasse. E ela continua explicando que Nemésio, em sinal de gratidão da firma pelos serviços prestados por Marina na morte de sua esposa Beatriz, ele pagaria todas as despesas. Seria uma solução. Dona Márcia está interessada em botar a filha longe. Nemésio quer um filho longe. Por algum motivo, não é? Então, com tudo isso, você observa como as pessoas, elas tecem uma teia para criar aquilo que elas desejam no final. Ela está pouco interessada na filha. Não foi visitar nenhuma vez, pediu para o Gilberto tomar conta. Foi para Petrópolis, engalanou-se, enfeitou-se. Veio para o Rio de Janeiro apenas para conversar com o marido, mas em causa própria, não em causa da filha, Marina. E com isso nós observamos como nós também, muitas vezes, detectamos em nós intenções ocultas para determinados tipos de comportamento. O que nós desejamos não podemos dizer claramente, mas sugerimos contornos, sugerimos comportamentos indiretos para chegar onde queremos.
Nós temos um amigo muito querido, que quando a gente vai almoçar junto, e ele já está bastante cheio, mas ele é guloso, ele olha para o outro e fala assim: ô fulano, você gosta desse doce, né? Você gosta desse doce, né? Ele quer comer o doce, só que ele não quer ele comer o doce. Ele quer induzir o outro a dizer: não, é gostoso, vamos comer? Ah, então eu vou comer também. Entendeu? É assim. E a gente já conhece a figura, né? Então, é claro que nesse exemplo, é um exemplo jocoso. Mas no caso da vida normal, quantas vezes, né? A pessoa quer viajar e diz: nossa, você está tão cansado, fala para o marido ou fala para a esposa: você não está cansado? Você não quer dar uma descansada? É. Ah, é por você. Na verdade, é a pessoa que quer ir passear. Ela não diz assim: olha, eu queria ir passear, vamos, você me leva? Não, ai, você está tão cansado. Eu conheço um amigo, eu tenho um amigo, que uma vez chegou para mim e falou assim: olha, eu aluguei um apartamento que você vai adorar psicografar nele. Ah, é? Você alugou para eu ficar lá psicografando? Não, eu aluguei e você vai lá, você vai ficar psicografando, porque ele é de frente para o mar. É mesmo? É, você vai adorar psicografar lá. Não, quem disse que eu quero? Você perguntou para mim? E sabe o que aconteceu? Ele alugou um apartamento caríssimo, na frente do mar, para frente para o mar, assim, quase que você mergulhava do apartamento da sacada na água. Pagou uma nota por 3 anos, foi lá 3 vezes, se muito, para ficar um fim de semana. Nunca me convidou para ir. E ele tinha alugado porque eu ia gostar muito de psicografar na frente do mar. Sabe, né? É assim que funciona o ser humano. E é uma excelente pessoa. Só que hoje reconhece a burrada que fez naquela época. Cláudio, então, está olhando, está vendo, lendo agora, por trás da cortina, que alguma coisa estranha está acontecendo. E ela, Dona Márcia, agora encantada com o senhor Nemésio, que homem bom, que homem maravilhoso, vai pagar todas as despesas. Parari, Marina vai para São Paulo, se você concordar, Cláudio, seu pai. E a gente vai ver se ele vai concordar no próximo programa. No próximo programa nós vamos para a segunda parte deste capítulo, tá? Na parte B, porque nós quisemos dividi-lo em 2 partes para ficarmos mais facilmente interlocutando aqui, conversando, comentando sobre esses comportamentos tão estranhos que demonstram o ser humano problemático que todos somos, não é mesmo? Então, preste atenção, pense em você mesmo, se você não usa essas estratégias para chegar em outros lugares sem declarar que é isso que você deseja. Dona Márcia é um exemplo desse ser humano vulgar, desse ser humano mesquinho, desse ser humano metido a ser importante e que manipula os outros. Personalidade manipuladora. Mas isso nós vamos ver no próximo programa. Obrigado pela sua audiência. Já vai lendo, tá? Não fique esperando eu ficar lendo aqui para você, não. Vai lendo. Termina o capítulo 8º, que é muito instrutivo. E eu espero você no próximo, o Espírito da Letra. Até lá e muita paz.